Da nossa vida, em meio da jornada, achei-me numa selva tenebrosa, tendo perdido a verdadeira estrada. Dizer qual era é coisa tão penosa, dessa brava espessura a asperidade, que a memória relembra ainda cuidosa. Na morte há pouco mais de acerbidade, mas para o bem narrar lá deparado de outras coisas que vi, direi a verdade. Contar não posso como havia lá chegado, tanto sono os sentidos me tomara, quando ei o bom caminho abandonado. Essas são as primeiras palavras de Dante Alighieri no seu clássico inesquecível e atemporal A Divina Comédia, uma obra que ultrapassa gerações e continua sendo um dos livros mais lidos, estudados e vendidos do mundo inteiro. E semana passada eu acabei de ler a primeira parte da Divina Comédia, isto é, a parte do Inferno de Dante, que é justamente a parte mais famosa. Essa parte ela é tão famosa que muitas pessoas confundem, acreditando que o nome do livro é o Inferno de Dante, quando na verdade essa é apenas a primeira parte dela. E obviamente eu achei absolutamente fantástico. Tanto que eu nem perdi tempo, já comecei a ler a parte do Purgatório. Mas afinal, sobre o que se trata a obra Divina Comédia? Por que ela é tão impactante? Sobre o que ela fala? Qual é a história, a trama? É isso que eu vou falar hoje, mas particularmente, obviamente, da parte que eu li, que é a parte do inferno. Eu vou falar sobre todos os 9 círculos do inferno de Dante, que eles são extremamente pesados, só que são uma leitura muito profunda sobre a natureza humana no geral. A Divina Comédia não é só uma obra, não é só uma história, não é só uma poesia, mas ela pode ser perfeitamente considerada tanto um livro sobre psicologia, filosofia, teologia e sociologia. Não é à toa que Dante Alighieri ele é considerado uma das personalidades mais influentes da história humana, e foi justamente a Divina Comédia que o consagrou como tal. O Dante Alighieri foi um poeta romano que viveu lá no fim da Idade Média, Ele é um autor medieval e ele era extremamente católico, mas também ele era muito fã dos poetas e escritores pagãos, que vieram antes de Cristo, entre eles o próprio Virgílio, Virgílio, que foi também um poeta romano e que se inspirou muito, O Dante se inspirou muito nele, tinha ele como seu mestre e tal. E o Dante também era um homem casado, tinha filhos, só que a sua paixão de vida sempre foi sua amiga de infância, chamada Beatriz. Só que a Beatriz, infelizmente, morreu ainda muito jovem, e ela era uma jovem extremamente católica e também muito bondosa. E foi justamente por isso que, após a sua morte, o Dante acreditou que a Beatriz devia estar no mais alto nível dos céus. E basicamente é essa a grande trama da Divina Comédia. Porque na obra, o próprio Dante Alighieri é o personagem principal. Sim, isso é uma coisa rara de se ver, especialmente se tratando de uma poesia. Só que sim, o Dante ele é o protagonista do seu próprio livro. E na obra, já é após a morte da Beatriz, já é o Dante como um homem adulto, ele tá com os seus 35 anos de idade e ele tá afundado no pecado. Sua vida tá completamente contaminada, corrupta, ele não consegue sair do pecado, ele vive atolado nessa lama, nessa miséria espiritual, e por conta disso ele vive uma vida extremamente infeliz e depressiva. Só que eis que aparece seu mestre, Virgílio, que na época já estava morto, Só que o Dante descobre que Virgílio foi enviado por Deus e por Beatriz, que está nos céus, para Dante ter o seu reencontro com ela e para ele conhecer a complexidade da natureza universal. Ou seja, Virgílio vai guiar Dante pelos 3 reinos espirituais, o inferno, o purgatório e finalmente até chegar nos céus, onde está Beatriz. E para mim, o mais legal de tudo é que o Dante e o Virgílio encontram pessoas famosas que realmente existiram nesses 3 reinos espirituais e conversam com elas, cara. Para mim isso é sensacional. E nessa jornada, Dante Alighieri vai aprender grandes lições sobre a humanidade e sobre Deus. Ele irá conhecer mais a si mesmo, irá ter a sua chance de reencontrar a sua amiga novamente. E também
O grande objetivo desta jornada é fazer Dante conhecer a natureza do pecado e da graça. Dante e Virgílio, então, logo se deparam com os portões do inferno, onde está escrito a seguinte mensagem: deixai toda a esperança, ó vós que entrais. Os dois então acabam entrando no inferno. Virgílio então conta para Dante que os dois, para chegarem no fundo do inferno, terão que passar por 9 círculos. E quanto mais profundos são os círculos, piores são os pecados e, consequentemente, piores os castigos. Só que antes deles sequer entrarem no primeiro círculo, eles entram em uma espécie de prefácio do inferno. Um lugar que ainda não é considerado um círculo do inferno, porque as criaturas que estão lá não foram condenadas a ele. Lá estão todos os indecisos e os covardes, ou seja, aquelas criaturas que não se posicionaram sobre em qual lado eles estariam, ao lado de Deus ou ao lado do pecado. Ou seja, lá estão todas as almas dos agnósticos e também dos anjos que nem escolheram ficar do lado de Lúcifer e nem os anjos que escolheram ficar do lado de Deus. Estão aquelas criaturas neutras que, apesar delas não terem sido condenadas ao inferno, elas jamais irão ter o brilho da alegria eterna. E irão precisar passar pelo resto das suas vidas sendo atormentados por vespas e vermes. Entrando então mais à frente, é que Dante e Virgílio conhecem todas as almas condenadas ao inferno, porque lá estão reunidas as almas que morreram há pouco tempo e que foram condenadas para lá estarem. E elas esperam por Fleges, o barqueiro que condena as almas para cada círculo. E quando cada alma é julgada, ela entra em desespero profundo e lança grandes blasfêmias contra Deus, cuspindo contra o céu e também entrando em completo choro. As almas então são guiadas, cada uma para o seu círculo, mas Dante e Virgílio, obviamente, terão que passar por todos eles um por um. No primeiro círculo, então, eles entram no limbo, um lugar onde se encontram os pagãos virtuosos e os não batizados. Esse é o único círculo do inferno em que não existe dor em si, já que aqui são destinadas as pessoas que nem merecem entrar na alegria eterna, mas tampouco merecem a dor eterna. Em geral, eles são neutros, aqui não existe nem a dor e nem a alegria. É uma completa escuridão, mas que é dividido entre a parte escura e a parte luminosa. E a parte luminosa é onde estão os pagãos que realmente foram muito virtuosos, mas como nunca tiveram a chance de serem salvos por Cristo, eles jamais irão poder conseguir ter a luz da alegria eterna. Mas eles conseguem então ficar na luz do limbo, diferente das outras almas que têm que ficar na escuridão. E aqui Dante e Virgílio encontram pessoas como Sócrates, Platão, Homero, Epiteto, entre outros. Mais à frente, Dante e Virgílio agora sim entram num círculo onde se começam os castigos infernais. E aqui no segundo círculo está o Vale das Tempestades, o lugar destinado às almas dos lascivos, ou seja, as pessoas que viveram unicamente para satisfazer os desejos da carne. E lá eles são arrebatados por ventos e tempestades o dia inteiro, sendo arremessados e jogados de um lado para o outro sem parar. E aqui Dante e Virgílio encontram pessoas famosas, entre elas Cleópatra. No segundo círculo estão as almas dos gulosos, aqueles que não comeram para viver, mas que viveram para comer. E eles são atormentados por chuvas de granizo e gelo o dia inteiro, além de também terem que andar atolados na lama. Eles também são perseguidos o dia inteiro por Cérbero, o cão de 3 cabeças que os dilacera, devora e esmaga sem parar. O curioso é que, se em vida eles amaram a comida, agora no inferno eles viraram a comida de Cérbero. Indo mais abaixo, Dante e Virgílio entram no quarto círculo, onde estão os gananciosos. Se essas pessoas amaram os bens materiais em vida, agora eles são obrigados a empurrarem e carregarem o dia inteiro grandes pedras feitas por bens materiais. Caso contrário, se eles não empurrarem, eles são esmagados pelo peso do dinheiro. E aqui Dante encontra pessoas como Plutão e Fortuna, personagens da mitologia grega que eram famosos por serem gananciosos. O quinto círculo se encontra no rio Estige, um rio banhado por sangue e água fervente.
Lá estão os raivosos, que batem uns nos outros e ficam o tempo todo tentando sair desse rio fervente. Os impacientes e impulsivos estão na superfície, mas os rancorosos e os mal-humorados estão no fundo dele. Após passarem por uma grande muralha, Dante e Virgílio entram então no sexto círculo, o cemitério de fogo, onde estão os hereges, aqueles que não acreditaram e não seguiram a doutrina católica, desprezando os ensinamentos de Jesus e os da igreja. Em cada túmulo há 1000 almas, e lá eles são queimados o dia inteiro com um fogo fervente. E aqui, Dante e Virgílio encontram Epicuro e seus seguidores, por terem difundido a ideia de que após a morte, a alma também morreria. O sétimo círculo é dividido em 3 partes, já que aqui estão as almas dos violentos, e eles se dividem entre os violentos contra o próximo, os violentos contra si mesmo e os violentos contra Deus. Mas aqui, na primeira parte desse círculo, estão as almas dos que foram violentos contra o próximo. E eles ficam o dia inteiro se debatendo, tentando escapar de um rio. Mas quando eles tentam escapar, eles são alvejados por flechas dos centauros, o que faz com que eles fiquem o dia inteiro sendo obrigados a ficarem nesta dor. E aqui Dante e Virgílio encontram a alma de Alexandre o Grande, por ter espalhado a guerra e o terror onde quer que ele passou. Na segunda parte se encontram os violentos contra si mesmo, ou seja, aqui estão especialmente as almas dos suicidas, que após a morte são transformados em árvores, e já que eles não tiveram o cuidado com o próprio corpo, agora eles definitivamente não terão controle nenhum sobre ele, já que eles ficam o dia inteiro parados como árvores, mas não acaba por aí, porque arpias o tempo todo arrancam pedaços das árvores que são o seu corpo, causando a eles grandes dores. Na terceira parte desse círculo estão os que foram violentos contra Deus, ou seja, aqueles que cometeram grandes blasfêmias contra ele. Eles são atolados em areia quente do deserto e são atormentados por chuvas, tempestades e tornados de fogo. Descendo em um nível ainda mais baixo, Dante e Virgílio entram no oitavo círculo, que são dos fraudulentos, e ele é dividido em 10 partes. Na primeira delas estão os sedutores, que são açoitados o dia inteiro por demônios. No segundo estão os aduladores e puxa-sacos, que são afogados e atolados no meio de fezes e estrume. No terceiro estão os simomaníacos, ou seja, aqueles que profanaram objetos sagrados. Eles são atormentados o dia inteiro por plantas que controlam os seus membros e também enfiam suas cabeças em buracos na pedra e queimam seus pés com velas. Na quarta parte estão os adivinhos, aqueles que pensam que o futuro está nas mãos deles quando está apenas nas mãos de Deus. Eles têm suas cabeças viradas e são obrigados a andarem o dia inteiro assim. No quinto estão os corruptos, e eu acho que muitos políticos aqui do Brasil iriam para esse círculo, não é? Bem, brincadeiras à parte, os corruptos eles são afogados e atolados em pinche fervente, e quando suas cabeças vão para fora, eles são esfolados e atacados por demônios. Na sexta parte estão os hipócritas, que eles são vestidos com roupas de chumbo e são obrigados a andarem assim. Aqui, Dante e Virgílio encontram Caifás, o homem que perseguiu e foi responsável pela morte de Jesus. Na sétima parte estão os ladrões, que são atormentados por cobras que os atacam o dia inteiro e roubam partes de seus corpos. No oitavo estão os maus conselheiros, que são o dia inteiro queimados vivos. No nono estão os semeadores de discórdia, que são esfaqueados o dia inteiro por demônios. E na décima parte estão os falsificadores, que são atormentados por todo tipo de doença que existe. Finalmente, então, no nono e último círculo, Dante e Virgílio chegam no lago congelado, onde estão os traidores. Esse círculo ele é dividido em 4 partes, onde estão os traidores da família, que são cobertos por gelo até a barriga. Os traidores da pátria, que são cobertos até o pescoço. Os traidores de seus benfeitores, que possuem apenas o rosto
do lado de fora. E por último, os traidores de seus mestres, que têm o seu corpo totalmente coberto pelo gelo. E no meio do lago se encontra o rei do inferno, Lúcifer, que é representado como um cão de 3 cabeças e com grandes asas. E em cada cabeça de Lúcifer estão os 3 maiores pecadores da história: Judas Iscariotes, Brutus e Cássius. Lúcifer os devora o dia inteiro, dilacerando seus corpos sem parar. Essas são as 3 almas do inferno que mais sofrem. E o próprio Lúcifer também sofre, porque ele está preso no gelo. E também porque ele é o maior traidor da história, por ter traído diretamente o próprio Deus. Dante e Virgílio então conseguem sair do inferno e entram no purgatório. Só que isso é assunto para um outro vídeo, já que, como eu falei, eu ainda não acabei de ler essa segunda parte, mas quando eu acabar, logo irei trazer sobre o purgatório, e quando ler sobre o paraíso, também irei trazer sobre o mesmo. É isso, pessoal. Obrigado por ter assistido e até a próxima.